Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quarta-feira, 26 de março. Thiago Almada disputando a Copa do Mundo de Clubes com a camisa do Botafogo. Será que existe tal possibilidade? Hoje tivemos informações um tanto quanto desencontradas a respeito disso. O Bocão do Resenha Alvinegra, por exemplo, disse que existe boa chance de acontecer. Já o canal do Medeiros e o O Globo disseram que há sim possibilidade, mas que é uma situação difícil, considerada assim pela diretoria do Botafogo. Vale lembrar que Thiago Almada é jogador do Glorioso, emprestado ao Lyon, mas existe a intenção da equipe francesa na permanência do atleta. A gente vai conversar sobre isso, é um tema importante, porque afinal de contas a gente pode estender esse debate, essa discussão para outras situações. Será que teremos contratações pontuais, especialmente pensando para a disputa do Super Mundial? Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, eu peço por gentileza que você já chegue deixando o seu like, isso é super importante. O YouTube distribui melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o canal. Inscreva-se também aqui no Fala Fogão, clicando no sininho para ativar todas as notificações. Dessa maneira você não vai perder nenhuma atualização, nenhuma novidade por aqui. Lembrando que esse é o terceiro conteúdo do dia, tivemos o Radar Alvinegro primeira edição logo pela manhã, a resenha da hora do almoço ali por volta de 1h05 da tarde e agora o Radar Alvinegro segunda edição. Amanhã, por exemplo, serão 4 conteúdos ao longo do dia, 2 vídeos, 2 lives, muita informação sobre o Botafogo. Tá chegando a hora da estreia do Campeonato Brasileiro e também da Copa Libertadores, então vai ter vasta cobertura aqui no canal. Dito isso, passados esses recados iniciais, vamos ao tema principal desse vídeo. Almada, Almágico, Almago, nosso Almadinha, jogando a Copa do Mundo de Clubes pelo Botafogo. Bom, o ponto de partida dessa conversa, desse debate, é o seguinte. O Almada é jogador do Botafogo? Sim, ele é jogador do Botafogo, está emprestado ao Lyon. O Lyon, claro, pensa na sua manutenção. Inclusive o Globo trouxe a informação de que a equipe francesa poderia pagar 27 milhões de euros pelo jogador. Nessa hora, já tem muito botafoguense que vai torcer o nariz. 27 milhões de euros pelo Almada? Pelo talento que ele tem? Muita calma nessa hora. Quando a gente começa a pensar no tal caixa único e a gente vê o tanto de investimento que o Botafogo topou fazer só nessa primeira janela, não estou entrando no mérito de se você acha que foi uma boa janela ou não. Eu estou falando do montante que foi colocado. Sempre lembrando, nada foi pago totalmente à vista, você tem um valor de entrada, tem as parcelas e tudo mais, né? Sempre destacando isso. Mas o Botafogo topou empenhar mais de 500 milhões de reais no mercado de transferências. E é óbvio que o Botafogo, pelas próprias pernas, não teria como fazer isso. Então, quando a gente vê uma notícia de que o Lyon vai pagar 27 milhões de euros pelo Almada para poder contratá-lo em definitivo, se isso de fato acontecer, é apenas um movimento dentro do Grupo Eagle. Porque a gente sabe que o futuro do Almada não é Liga Francesa, não é o Lyon. A realidade é essa. Ele já começou a se adaptar, começou a jogar pra caramba lá. Na seleção argentina agora foi um destaque absoluto, tanto contra o Uruguai quanto contra o Brasil. E naturalmente o caminho do Almada vai ser jogar numa equipe muito mais importante e muito mais forte do que é o Lyon. Mas a equipe francesa e o próprio Grupo Eagle, eles têm que pensar no quê? Uma coisa é você contratar o Almada sendo ele um atleta de um time sul-americano, de um time brasileiro. Outra coisa bem diferente é você contratar um jogador que pertence a uma equipe europeia. A gente sabe que isso por si só já faz o valor de mercado subir absurdamente. Não é segredo para ninguém, não é surpresa para absolutamente ninguém. Então não se preocupe quanto a isso. 27 milhões de euros? Muita calma nessa hora, porque isso retorna ao Botafogo de uma maneira assim muito, mas muito superior. O grande X da questão aqui é: Almada tem contrato com o Botafogo. Ele poderia, portanto, terminado seu contrato de empréstimo com o Lyon, ele poderia ser inscrito pelo Glorioso na Copa do Mundo de Clubes. Isso, naturalmente, poderia ajudar na sua valorização. Ele jogando com o Botafogo no Mundial de Clubes poderia realmente contribuir, mas a gente também tem que pensar no outro lado dessa moeda. Eu não sou contra
a possibilidade do Almada defender o Botafogo no Mundial? Porque, afinal de contas, é um baita jogador. E elevaria o nível do nosso time, do nosso elenco, sem dúvida. Mas o Renato Paiva, ele teria que gerenciar muito, mas muito bem, toda essa situação. Uma coisa é a chegada, por exemplo, do Wendel. Porque o Wendel vai ficar por aqui. O Wendel tá vindo para ser jogador nosso. Para ficar uma temporada e meia, 2 temporadas, não importa. Vai ser um contrato de longa duração. Outra coisa, mesmo sendo o Almada, um jogador que é querido ali pela base que permaneceu do ano passado, é um jogador que vai chegar para jogar 3 jogos, 4, 5 jogos, imaginando que o Botafogo possa chegar nas quartas de final da Copa do Mundo. São realidades completamente distintas. Imagina, o Santiago Rodrigues, ele foi contratado justamente para repor a saída do Almada. Claro, cada um tem o seu perfil, a gente não pode ficar nessa de querer ficar comparando o Santiago Rodrigues com o Thiago Almada o tempo inteiro. O Santiago Rodrigues tem que ser o Santiago Rodrigues, ponto. Ele tem que desenvolver o futebol dele, ele tem que apresentar a qualidade dele, tem que conseguir se adaptar, enfim. É jogador do Botafogo, também tá aqui para ajudar a gente, vai buscar, claro, fazer o seu melhor. Aí você imagina a situação. O Santiago Rodrigues consegue se adaptar, o time encaixa, tá jogando pra caramba, aí vai pra Copa do Mundo, que é o filé mignon, e você bota o cara no banco. Pega isso, por exemplo, com o Igor Jesus. O Igor Jesus, até pra corroborar o que eu tô falando, o Igor Jesus ele deu uma declaração explicando por que ele recusou a ida à Premier League. Você sabe, o Nottingham Forest demonstrou interesse no Igor Jesus, era uma baita de uma proposta, mais de 30 milhões de euros, mas o Igor preferiu permanecer no Botafogo. E ele disse o seguinte, numa entrevista publicada no GE, abre aspas, tudo tem um propósito. Eu cheguei no Botafogo no meio da temporada e tive momentos muito bons. Acho que o sentimento que criei dentro do clube é algo surreal, até porque tive bons momentos, não somente aqui dentro do clube, mas com a minha família. Acho que todos eles estão felizes com o que tenho feito e o que o clube proporcionou a mim. Então acho que eu poderia ficar aqui mais um pouco, até porque tenho Super Mundial, que tenho vontade de disputar. Por que eu tô trazendo essa declaração do Igor aqui no meio dessa fala a respeito da Almada? Porque é uma situação muito simples. O cara tá ralando, o cara tá treinando, o cara é titular. Aí chega um atleta, especialmente para a Copa do Mundo de Clubes, e bota ele no banco, por exemplo, um jogador que vai chegar para jogar 3, 4, 5 jogos, é óbvio que tem tudo para rachar o grupo. É óbvio que tem tudo para prejudicar a nossa caminhada na sequência da temporada. Ah, mas o Botafogo agora é um clube empresa. Os jogadores têm que entender que existe uma hierarquia. Isso é muito bonito na teoria. Na prática, o jogador de futebol compra o barulho do companheiro. Você acha que os jogadores do Botafogo reagiriam de boa, tranquilos, sossegados, se você, por exemplo, bota o Igor Jesus no banco para a chegada de um centroavante especialmente para o Mundial? Ah, Vitor, mas a situação do Almada é diferente. O Almada jogou com a gente no ano passado. Eu sei que é uma situação diferente, eu sei que ele seria muito bem recebido pelo grupo. Na verdade, qualquer atleta seria muito bem recebido pelo grupo. Mas isso não muda o fato de que você teria que gerenciar muito bem essa situação. Porque caso contrário, você vai gerar uma cisão dentro do grupo. Você vai gerar uma insatisfação que pode nos prejudicar mais adiante, pensando em fase de mata-mata de Libertadores, sequência do Brasileirão, oitavas de final de Copa do Brasil e tudo mais. Sim, estou considerando que o Botafogo classifica na fase de grupos da Libertadores e também na terceira fase da Copa do Brasil. Nós temos sim que classificar nas duas competições, ponto. Tem nem conversa em relação a isso. Então, imaginando essa sequência da temporada, você tem que considerar todos os elementos para que uma situação pontual, que é a disputa do Mundial, não se transforme num problema no pós-Mundial. Que um jogador que vem sendo titular, que vem trabalhando, ralando pra caramba, ele não se sinta diminuído. Imagina você, é titular do Botafogo, aí chega na hora do filé mignon, não. Senta lá, você é titular nas outras competições. Aqui vai jogar um jogador que chegou pra disputar 3, 4, 5 partidas. Isso não vai cair bem no grupo do Botafogo, mesmo que seja um jogador super querido. E ainda tem um detalhe também. O Thiago Almada, você tem que ver se ele tem interesse em disputar a Copa do Mundo de Clubes pelo Botafogo. Porque hoje o Thiago Almada, ele é um atleta europeu.
ele já mostrou que tem credenciais e qualidade para permanecer na Europa. Ele já começou a fazer sucesso no Lyon, já começou a se destacar, conforme era esperado, porque a gente sabe que ele joga muito. Ao mágico, ao mago, ao madinha, meu irmão, ele joga muito. Então a gente já sabia que ele ia dar certo por lá. Não é uma surpresa. Então você tem que ver se o atleta ele tem interesse em fazer esse caminho, né? Eu volto, entre aspas, pro Botafogo, disputo a Copa do Mundo, mesmo que seja ali uma alternativa dentro do grupo, e aí me transfiro em definitivo, seja pro Lyon, seja para uma outra equipe. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que o Botafogo tem que pensar muito, mas muito bem nessa história. Nessa janela que a gente vai ter, que antecede a Copa do Mundo de Clubes. Uma coisa é a chegada do jogador que vai ser nosso dali pra frente. Outra é você contratar um atleta para 3, 4, 5 partidas. O Botafogo tem que pensar muito bem se vale a pena fazer isso. Ah, mas é dinheiro. Sim, é dinheiro, mas tudo envolve dinheiro. E bem no Brasileiro envolve muito dinheiro. E bem na Libertadores envolve muito dinheiro. E bem na Copa do Brasil envolve muito dinheiro. Tudo é dinheiro. E a gente tem que pensar no todo. Não apenas numa competição que acontece, pronto, depois segue a vida. Quero saber a sua opinião, Fogão. Quero saber a sua opinião, porque é claro que o nome do Thiago Almada dá o que falar, todo mundo gosta dele. Acredito que todos os botafoguenses... Pô, se tem um botafoguense que não gosta do Thiago Almada, é brincadeira, né? Enfim, quero saber a sua opinião. Se o Botafogo contratar jogadores de forma pontual, para jogar 3, 4, 5 jogos, como é que você vai enxergar essa situação? Porque cá entre nós, se o Botafogo contratar jogador dessa maneira, não é um jogador qualquer. Porque só faria sentido você trazer um jogador assim se fosse um cara que, meu irmão, fora da curva. Ou seja, um cara que chegaria para ser titular, que seria o caso do Almada. Ou você visualiza a chance do Almada jogar o Mundial pelo Botafogo e ficar sentadinho no banco de reservas? Pô, cá entre nós não vai acontecer, né? Se o Almada chegar para jogar a Copa do Mundo, é para ser titular. E aí, irmão, é uma questão pro Renato Paiva gerenciar, administrar. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua visão sobre isso. Esse assunto gera um certo nível de polêmica, vai ter gente que concorda, vai ter gente que discorda. Então deixa a sua opinião registrada e lembre-se, amanhã eu vou estar de volta com mais conteúdo aqui no canal. Fechou? Deixa o seu like, inscreva-se no canal, isso fortalece demais. Beijo no coração, fui!